Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Salmo 94, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Abacuque, capítulo 1, dos versículos 2 ao 3 e capítulo 2, dos versículos 2 ao 4. Abacuque começa com um clamor angustiado, não como louvor. O profeta não traz respostas, ele traz perguntas. Até quando, Senhor, clamarei sem me atenderes? Até quando gritarei a ti? Violência e não salvarás? E talvez seja por isso que Abacuque é tão profundamente humano. Ele olha o mundo ao redor e vê injustiça, violência, corrupção. Ele vê o mal prosperar e o bem ser pisoteado. E então ousa dirigir-se a Deus com o coração em chamas. Até quando, Senhor? Esse é o grito de quem crê, mas não entende, de quem ama a Deus, mas não encontra lógica no silêncio do céu. É o clamor de todo fiel que já se sentiu esquecido, traído pelas promessas, pelas ilusões, pelas fantasias, confundidos. E tudo isso vira, de certo modo, um caos, uma desordem na mente da pessoa. A fé de Abacuque é a fé que geme, mas não abandona. O profeta não é, aqui, um ateu revoltado, é um crente ferido. O seu questionamento nasce da incredulidade, mas da intimidade com Deus. Só quem conhece o amor divino pode se escandalizar com o aparente abandono de Deus diante do sofrimento humano. E Deus responde, mas não como o profeta esperava. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que se possa ler facilmente, pois ela virá no tempo determinado. O Senhor não ignora o clamor humano, mas ensina ao profeta uma verdade dura e luminosa. Deus não é lento, ele é preciso. O tempo de Deus é o da revelação, não da impaciência humana. Abacuque quer uma intervenção imediata. Deus promete uma visão que se cumprirá no tempo certo. A verdadeira fé, portanto, é esperar o invisível. Crer não é possuir provas, é viver sustentado pela promessa. Por isso, Deus lhe revela: o justo viverá pela fé. E podemos nos perguntar: estamos vivendo pela fé? No quê? Como está sendo verdadeiramente a relação de nossa fé com a própria vida? E na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8 e capítulos 13 ao 14, Paulo, escrevendo a Timóteo, nos ensina a agir quando o medo tenta silenciar a fé. Está lá nos versículos 6 e 7. Reaviva o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e moderação. Em Abacuque, ao clamor: até quando, Senhor? Paulo responde: agora é tempo de reacender o fogo. A fé que viveu o silêncio agora é chamada à ardência do testemunho. O mesmo Espírito que sustenta o justo na espera é o que impulsiona a caminhar com coragem. Timóteo era jovem? Talvez, muito talvez, sensível e poderia estar cansado. O medo rondava seu coração, o medo da rejeição, da perseguição, do fracasso. Paulo da prisão o encoraja: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor.
A covardia é o avesso da fé. É o medo que paralisa, é o medo que cala o profeta, é o medo que faz o discípulo esconder o dom recebido. Mas o espírito que habita em nós não é de medo, é de poder, de amor e de equilíbrio, que nos dá sentido e que nos impulsiona verdadeiramente a uma vida nova. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 17, dos versículos 5 ao 10, depois de ouvir Jesus falar sobre o perdão ilimitado, os discípulos se reconhecem incapazes. Eles não pedem mais poder, nem sucesso, nem dons extraordinários. Pedem fé. Mas o pedido revela também um equívoco. Eles pensam a fé como quantidade, quando Deus a revela como qualidade. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus aqui não elogia a fé gigante, ele exalta a fé viva. O grão é pequeno, quase invisível, mas tem dentro de si a força de crescer. A verdadeira fé não é a que impressiona, mas a que permanece fecunda no escondimento. Jesus usa uma imagem radical, não para propor um milagre literal, mas para mostrar que a fé transforma o impossível em caminho. Ao dizer para a moreira: arranca-te e planta-te no mar, ela vos obedeceria. Ele está dizendo aqui, no sentido literal, e não é a árvore que se move, é o coração do discípulo que se desloca do medo para a confiança. A fé, em seu núcleo, é a resposta humilde ao impossível de Deus. Entrarmos em um questionamento e duvidar não está reduzindo a nossa fé. A fé não nasce de quem calcula, mas de quem confia. Não é o poder humano que realiza, mas a adesão interior à palavra de que tudo pode. Abacuque esperou pela promessa. Timóteo reavivou o dom. E agora Jesus mostra o fruto. A fé que se traduz em obediência confiante. E que possamos verdadeiramente pedir a nosso Deus que nos conceda a graça de aumentar a nossa fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.